Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem lhes fala é Matheus Tavano, Dificuldades Técnicas, e hoje nós vamos falar sobre um conceito bem bacana que gera muita dúvida na galera, que é o conceito de framework. Um conceito muito similar ao conceito de biblioteca na área de programação. E nós vamos entender. Ele é bem simples. Vou dar um exemplo prático que vai ficar fácil de entender esse conceito aí, beleza, pessoal? Mas antes da gente começar, dá aquela curtida, compartilha. Vou rodar a vinheta aqui e depois a gente já fala. Um framework é um conjunto de bibliotecas onde existem funcionalidades como métodos, atributos, propriedades, conceitos de maneira geral e funcionalidades bem escritas e armazenadas em bibliotecas de programação que vão poder ser utilizadas para realizar determinados trabalhos de modo que seja possível entregar uma aplicação ou um website de maneira completa. O que eu quero dizer com isso? A grande diferença aqui entre a biblioteca e o framework é que um framework possui um conjunto de bibliotecas apropriados para suprir uma necessidade inteira. Uma biblioteca, para ficar claro, por exemplo, uma biblioteca muito comum é o Matplotlib do Python, por exemplo. O Matplotlib é uma biblioteca que supre uma necessidade, que a necessidade é fazer visualizações gráficas e visualizar dados com o Python, por exemplo. Já um framework, ele apresenta uma gama de todas essas bibliotecas completas, de maneira que seja possível iniciar um desenvolvimento de uma aplicação ou website do início ao fim, cobrindo todas as lacunas. Essa é a grande diferença, tá? Uma biblioteca é um termo mais restrito, um framework é bem mais amplo. Ok, pessoal? E aqui, como que funciona isso na prática? Um website, por exemplo, ao ser desenvolvido, ele pode ser desenvolvido em diversos frameworks, pode-se utilizar diversos frameworks, tanto no front-end quanto no back-end. A ideia do framework é poupar trabalho, fazer com que o programador não precise reinventar a roda. Um exemplo que eu posso dar aqui é o framework do Bootstrap. O Bootstrap, ele facilita para o desenvolvedor front-end realizar trabalho sem ter que codar tudo aquilo novamente, sem ter que criar uma lógica do zero, porque ele pode usar uma lógica pré-estabelecida para facilitar o desenvolvimento do seu website. E diga-se de passagem, é muito legal quando nós não precisamos reinventar a roda novamente, porque isso poupa muito trabalho, a gente ganha segurança, ganha produtividade, porque a gente não tem que pensar em tudo. Um framework já pensou, alguém que criou o framework já pensou na maioria das coisas. Existe um debate sobre o que se é bom ou não, se é melhor usar ou não um framework. No entanto, minha opinião e a da maioria das pessoas é que realmente faz sentido utilizar um framework porque ele cobre diversos gaps aí dentro de um website ou então uma aplicação que você esteja usando. Aqui eu posso citar alguns exemplos de framework. O que eu mais conheço é o Django, que é um framework de Python. Mas também temos outros, como o Hibernate, temos o Bootstrap. Cada framework dentro da sua seara. O que eu quero dizer, existem frameworks de front-end e back-end, tá? Cada framework ali com um propósito diferente. Então, a gente pode utilizar aí esses frameworks desde a criação do login e senha de um usuário, por exemplo. A gente pode importar uma biblioteca. Eu vou mostrar aqui no Django já um exemplo disso. Nós podemos usar bibliotecas prontas para gerenciar login e senha, para criar permissões. Nós podemos usar bibliotecas para manipular strings, manipular imagens, manipular vídeos. Nós podemos usar bibliotecas no front-end para manipular a estética do site, juntamente com o Bootstrap para facilitar o gerenciamento de classes e IDs no front-end para que o site fique mais organizado. É possível utilizar todas essas bibliotecas aí dentro de uma aplicação web ou outras aplicações para que seja mais fácil gerenciar tudo isso. Então a ideia do framework, pessoal, sem alongar demais, é tapar todos esses buracos, tá? Ou seja, eu preciso manipular string, eu tenho uma biblioteca. Eu preciso fazer cálculos matemáticos completos, eu tenho uma biblioteca. Eu preciso fazer um formulário de login e senha, eu tenho uma biblioteca que me facilita, que traz carregado a essa biblioteca um conjunto de métodos e atributos que facilitam com que eu monte um formulário assim, ó, bem mais rápido. Às vezes apenas escrevendo um ou dois métodos e passando alguns parâmetros dentro desse método, eu consigo já criar um modelo de formulário e renderizar ele lá no front-end para o usuário ver.
Então eu não preciso codar hard mode tudo do website. Então essa é a mágica do framework, tá? É muito difícil você realizar do zero esse trabalho e não é recomendado, como eu já disse aqui e já apontei os motivos para isso. Agora eu vou mostrar rapidamente no Django a import de uma biblioteca aqui, beleza? Vamos lá rapidinho. Bom, pessoal, só para a gente entender mais na prática o que é isso, né? Isso aqui é um formulário de Python que eu construí, um formulário de backend.py aqui, feito com o auxílio do Django. Veja que eu estou importando o framework Django, né? Entenda aqui como um conjunto de bibliotecas e ele carrega uma série de padrões aqui que a gente vai utilizar, que eu utilizei nesse projeto aqui, para conseguir criar esse site. Esse aqui foi um site que eu fiz quando eu estava começando a estudar Django, e esse curso, eu fiz um curso e criei esse site aqui. Eu não vou chegar a mostrar o site, mas aqui é o esqueleto dele. E veja que do Django eu trago uma série de bibliotecas, tá? E essas bibliotecas e métodos serão utilizados aqui para a gente modificar, né? Mexer em formulários de registro, de edição, né? De reset de password. Nós temos uma série de métodos e até alguns decorators, que são padrões de design aqui utilizados. E para vocês entenderem, isso tudo vem do Django. E aqui, ó, por exemplo, o que ele faz? É uma função, né, que vai ser chamada sempre que eu precisar. E essa função, sempre eu posso chamar essa função para validar se o usuário está logado, tá? Então, se o usuário estiver logado, ele continua, ele mantém o usuário lá e realiza o trabalho que for feito. No entanto, se não estiver logado, ele vai redirecionar para a página de login. Então, isso aqui é uma função simples dentro de um mar, de um oceano de funções que estão dentro de bibliotecas e padrões de design, que é o framework de modo geral. Quem gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha e a gente se vê semana que vem.